Migos e migas pré- e pós-algorítmicos, esse é o niilismo miguxo, para a gente discutir o sentido da obra de Nietzsche, junto com os filósofos da diferença, mas também entre nós, viventes, e chegarmos, enfim, ao quarto e último estágio do niilismo, como propôs Nietzsche, e Deleuze muito bem ressaltou, que é quando a gente, enfim, alcança a nossa plena potência de pensar, de se movimentar no mundo, de usar os nossos afetos, o nosso tempo, o nosso desejo, o nosso deslocamento nessa duração que é a existência, de uma maneira ativa, de uma maneira criadora de novidades, de diferenças inéditas na existência e que não existiriam se a gente não tivesse de fato criado, se a gente não tivesse de fato se colocado de uma maneira ativa na existência. Mas, para chegar nesse último estágio, é preciso usar o pensamento, a gente não chega por mágica, onde a gente chega é onde a gente está, nesse momento que já dura milênios, que é esse pensamento da humanidade sempre baseado nessa relação senhor-escravo, sempre baseado nessa relação servil, de servidão mesmo, como se isso fosse a única forma possível da gente existir, essa prisão, né? Como se a existência fosse algo de falta, algo de tristeza, algo difícil, que a gente precisasse carregar nas costas e seguir e lutar, né, e ser brasileiros que não desistem nunca, mas não de uma maneira ativa, sempre de uma maneira reativa, sempre reagindo ao que nos aparece de alguma maneira automática e triste, em última instância. Então, para quem leu Zaratustra, de Nietzsche, se deparou algumas vezes com essa frase que Nietzsche coloca muito, que é: o ser humano é algo que precisa ser superado. Ele ama aquele que quer superar a condição humana. Ele ama aquele que trabalha para os seus filhos, para os super-homens que ainda estão por vir, que a gente possa ser pais e mães desse super-homem. O que significa isso, senão uma relação muito próxima com uma sensação que a gente compartilha hoje de o ser humano como se fosse uma praga na Terra, uma praga na natureza, como se a natureza funcionasse perfeitamente, tudo lindo, passarinhos, verde, flores, e o ser humano viesse para destruir, para consumir isso tudo com essa ganância, essa raiva, essa opressão, não só com a natureza, mas consigo mesmo, funcionando mesmo como se fosse algo destacado, algo à parte da natureza que vem para destruir. E muita gente fala: vem meteoro, acaba logo com essa humanidade, destrói logo isso tudo. Tomara que a humanidade se exploda logo para que a natureza continue a se expandir de uma maneira plena, né? Sem a gente, essa praga que seria o ser humano. E é interessante a gente pensar nisso como essa ressonância que Nietzsche sentiu há 200 anos atrás, porque, de fato, o ser humano nessa condição natural, nessa condição que a gente percebe como praticamente sendo uma prisão que a gente precisa ter, é mesmo algo de um sobrevivente, algo de um poder despótico que se instaura na Terra e precisa destruir tudo para garantir que ele vai ter um futuro, que ele vai ter uma sobrevivência. Algo de um medo constante, né, de matar ou morrer, uma selva sem leis, sem regras, sem nada. E com base nessa ideia mesma, a gente funda a ideia de leis, de regras, de normas, como se elas pudessem, enfim, de uma maneira transcendental ao homem, esse bicho praga. Então, como se essas leis pudessem cuidar para que esse homem não terminasse de destruir toda a Terra. O quanto que a gente não permanece preso nessa mesma lógica de servidão, de senhor-escravo, quando a gente coloca a lei como algo que viria para, enfim, controlar esse bicho humano? Por que a gente não se conecta com a nossa capacidade de superar essa condição humana? Não com um meteoro, não com algo que venha para explodir a humanidade, para a natureza conseguir seguir em paz, sem a gente, sem essa praga que nós somos, mas com outro trabalho, com outro viés, com a gente passando a compreender essas formações despóticas que se dão também na nossa consciência, também no nível individual, você, eu, todo mundo que a gente conhece, e que a gente possa, a partir daí, superar a nossa condição humana na nossa própria existência mesmo, no nível granular,
de como a gente se coloca no mundo, tanto nas nossas relações, mas sobretudo na nossa relação conosco, como que a gente trata a nós próprios, os nossos afetos, o uso do nosso tempo, do nosso desejo, da nossa efetuação em geral. Então, Nietzsche propõe uma saída que não é a do vem meteoro, que a gente fala. Ele propõe uma saída que é a de nós próprios fazermos um trabalho de superar essa condição humana em nós e alcançar a partir daí uma liberdade verdadeira, que não é uma liberdade que vem por uma coerção de uma lei, de uma norma, de uma regra, mas uma liberdade que vem da nossa capacidade de pensar para superar essa questão que a gente tem de servidão humana, de despotismo humano, que a gente opera em nós mesmos. O que é a nossa consciência, se não essa própria ideia despótica? A consciência não vem como aquela frase até que muita gente usa, sua consciência é seu guia, você tem que saber o que é melhor, você precisa ter algum tipo de lei, algum tipo de caráter para se colocar na existência de maneira conscienciosa. Então essa consciência, ela age em nós próprios como se fosse uma tirania da nossa existência. E ela fica julgando a gente o tempo inteiro. Você faz algo que para você na hora é natural, segundos depois você já está pensando naquilo como, puxa, por que eu fiz aquilo? Foi muito errado, eu deveria ter feito diferente. E você já começa daí a chibatada em você mesmo, através dessa consciência que ela própria também é despótica. Então, é isso que Nietzsche percebe. Esse poder despótico não só como um imperialismo que se coloca sobre a terra, que acaba com os territórios, com os outros povos, e instaura essa linguagem universal que a gente tem hoje através do capital, mas mais do que isso, de maneira mais sutil, é o poder despótico da nossa própria consciência. Isso me lembra a coisa do uso do relógio. O relógio não era algo que todo mundo usava lá na Idade Média ou antes disso, vamos dizer, o início do nosso calendário. O relógio começa a ser usado como uma forma desse trabalhador que começa a surgir, que não é nem escravo e nem livre, que é esse trabalhador que nós somos hoje, né? Trabalhador do capitalismo, precisa vender seu tempo porque ele chega ao mundo sem nada e precisa colocar o seu corpo e o seu tempo à disposição de um senhor que vai pagar, então, o mínimo para ele conseguir comprar o seu pão de cada dia. O relógio vem aí como um meio de controle, né? Para você chegar de fato no horário e poder vender melhor o seu tempo para esse senhor despótico que a gente chama hoje de grandes empresas, corporações, né? Ou mesmo as pequenas empresas, enfim. O despotismo, então, o fascismo até, instaurado aí no nível micro, através dessa própria lógica das empresas, que, aliás, a gente, em alguns casos, até tende a achar que é boa, né? Muita gente fala que as empresas fazem mudanças, operam mudanças que seriam interessantes para alguns contextos e tudo mais. Ela promove cargos, né? Uau, chegou uma empresa nova na minha cidade, ela está promovendo novos cargos, promovendo empregos, como se isso fosse bom, né? Mas na origem desse trabalho, não é algo bom que acontece. Pelo contrário, é uma desapropriação de terras e de corpos que antes vinham ao mundo com a capacidade de uma existência criadora da sua própria condição ali na sua terra, com a sua família. Enfim, mas de novo, toda vez que a gente opera uma crítica, não é o caso da gente pensar que antes a gente vivia num mundo maravilhoso, né? Aquele mundo onde Eva e Adão viviam, e aquele Éden, né? Aquele jardim lindo. Não é a gente pensar isso, porque, de fato, o que acontece na história é um sentido único que a gente vive até hoje, dessa relação senhor e escravo. Então, a gente nunca teve, de fato, uma existência que fosse plenamente maravilhosa. O que a gente tem é sempre essa relação servil, que é como a gente lida com os animais, como a gente lida com a terra, também aplicada na nossa relação entre humanos. Quando a criança vem ao mundo, a gente tende a entender aquela criança como um ser que precisa aprender a viver, como um ser que não sabe viver e precisa aprender os nossos conceitos de adultos, né? Quando, na realidade, a criança tem muito mais destreza
e noção de funcionamento da natureza, né, como algo que não é na falta que se dá, como algo que é uma criação, como algo que é uma potência de criar, de inventar, muito diferente dos adultos que já estão presos em lógicas pré-formatadas, como se essas formas fossem as únicas maneiras de se colocar na existência, né? E não é verdade. Então, o que Nietzsche propõe é que a gente chame o meteoro, mas não de maneira externa a nós, que a gente talvez chame o meteoro de dentro de nós, fazer uma operação de dentro para fora mesmo. E para isso, Nietzsche começa a enxergar a realidade, essa nossa vida real, como um campo de forças. Tudo são forças. Ele enxerga um ser humano como um conjunto de forças, qualquer vida, qualquer ser, seja uma planta, um animal, tudo como um conjunto de forças em relação, sempre em relação. Então, ele sai dessa dicotomia homem-natureza, dessa ideia de que o homem seria uma praga externa à natureza, e ele passa a entender o homem em conjunto, em relação com todas essas forças que são maiores ou menores do que nós, a depender da relação. Você, em relação com o leão na selva, sozinho, tem muito menos força do que aquele leão. Provavelmente você vai morrer nessa interação. Mas você com um cachorro ou com um outro ser humano, ou enfim, com uma planta que seja, você vai ter mais força, mais capacidade de agir sobre aquela realidade do que a outra força, né? O outro conjunto de forças que está em relação com você. Então a gente está nesse campo de forças, onde a gente é mais ou menos a depender das relações que a gente encontra na existência. E entender isso é entender o conjunto de forças ativas e reativas, que vivem não só como indivíduos, mas dentro de cada indivíduo. Então, o ser humano é constituído por um conjunto de forças ativas e reativas. Por exemplo, o nosso intestino, que recebe o alimento, ele tem ali uma potência reativa, de reagir àquela comida que chega para transformar aquilo numa energia que a gente vai usar para se movimentar. Então, a força reativa não necessariamente é negativa. Ela pode ser ativa também, se ela for agida ali naquele meio onde ela está em relação. E para isso a gente pode voltar um pouco nesse livro Nietzsche e a Filosofia, de Deleuze, numa parte muito interessante chamada Origem e Imagem Invertida. Aqui Deleuze, levando a filosofia de Nietzsche à máxima potência, vai entrar nessa questão da afirmação e negação como se fossem paralelas, né? Como se fossem equivalentes, o que não é verdade. A afirmação é a única força que de fato existe na natureza, e a negação é só um artifício, um artefato que a gente inventa como espécie para se comunicar, para trocar entre nós. E nessa imagem invertida, que é como Deleuze está nomeando, ele vai entender esse conjunto de forças ativas e reativas de maneira mais granular, mais interessante para a gente pensar em como a gente pode ultrapassar essa nossa condição demasiado humana. Essa parte está no capítulo 2 desse livro, que se chama Ativo e Reativo. É o número 8. Vou ler só um pedacinho. Origem e imagem invertida. Na origem, existe a diferença entre as forças ativas e reativas. A ação e a reação não estão numa relação de sucessão, mas de coexistência na própria origem. O que seria essa origem aqui que ele está falando, né? A gente pode entender de várias formas. Aqui a gente vem seguindo essa linha da relação senhor e escravo na humanidade, né, como espécie. Então talvez a gente possa pensar na origem como a origem da própria organização social mesmo, de um hominídeo que consegue ali desenvolver algum tipo de linguagem com os seus pares e entra ali numa capacidade de trocar para conversar sobre o que seria bom e o que seria ruim para eles como um grupo. E dali eles criam já o conceito de negação que funda a nossa sociedade. Então, nessa origem, a gente já tem um conjunto de forças ativas e reativas coexistindo. Não é como se elas fossem sucessivas. Primeiro, o ser humano é superativo e depois ele entra num devir reativo, negativo. Não, a gente precisa se desfazer dessa ideia de sucessão
e passar a entender a correlação de forças que se dá numa duração de existência, que é essa que a gente participa como espécie. Mas Deleuze ressalta algo muito interessante dessa coexistência de forças, que é: o negativo já está inteiramente do lado da reação. Inversamente, só a força ativa se afirma. Ela afirma sua diferença. Faz de sua diferença um objeto de gozo e de afirmação. E isso fica muito claro, de novo, usando esse exemplo que a gente está usando, numa composição de início de sociedade que a gente está supondo, a força reativa vai estar do lado da negação, porque é quando eu digo que aquilo ali você não pode fazer, senão você morre. Vamos viver aqui como uma espécie nesse ambiente, selva que seja, com atenção para não ir naquele local que é perigoso, por exemplo. Então, já vem dali um sentido reativo em relação a algo, né? Você, como um interlocutor do que eu estou dizendo, vai reagir a essa negação que eu estou te trazendo como existente para esse campo que a gente vive. Mas a força ativa, em contraposição, é a única que se afirma. Quando a gente não está pensando em negação, a gente está pensando em afirmação, certo? Isso é bem óbvio. Então dá para a gente seguir mais um pouco com Deleuze, porque ele vai falar assim: a força reativa, mesmo quando obedece, então está ali, naquele momento as forças reativas estão mais fortes em você, porque você está obedecendo aquela norma de convivência, e Deleuze segue. Então, essa força reativa, quando obedece, limita a força ativa. Então, o que se passa aí? Se passa que você tem uma força afirmativa em você que vai ser limitada por uma força reativa em você que está compreendendo aquela ordem, aquela noção de regra que está sendo colocada naquele grupo. Então, essa força reativa vem limitar a sua força plena afirmativa que já estava em você antes. E a gente pode entender isso também no que seria uma origem da nossa consciência, essa consciência que é um preposto de poder, como o professor Luiz Fugante fala muito bem. Esse poder despótico que opera em nós mesmos, né, como um controlador das nossas próprias ações, a partir de leis e normas aí fundadas nessa relação senhor-escravo da nossa espécie. A gente pensando isso, não mais nessa imagem hipotética do início da nossa civilização, mas pensando isso no nível da nossa própria existência como indivíduos, a gente pode chegar num elemento genealógico mesmo, dessa nossa noção de uma negação e uma afirmação como se fossem equivalentes, como se elas pudessem acontecer da mesma maneira. E isso não é verdade. A gente precisa se livrar dessa ideia de negação como algo que seria equivalente a uma afirmação. A força afirmativa é a única que de fato existe em plena potência na vida, na natureza. Então, o que Deleuze está trazendo aqui é que a gente funda essa nossa condição humana numa imagem invertida. Eu vou ler mais um trecho que ele fala. Uma imagem invertida da origem acompanha a origem. O que é sim, do ponto de vista das forças ativas, torna-se não, do ponto de vista das forças reativas. O que é afirmação de si, torna-se negação do outro. Então, pensando nisso como um movimento que vai se dando de maneira gradual nessa duração que é a nossa existência, a gente chega nesse misto mal analisado, para falar junto com Bergson, que é como a gente percebe a nossa realidade. A gente parte desse princípio, dessa imagem invertida, que funda a nossa consciência, o nosso pensamento, a nossa lógica dominante, com isso que é uma dialética mesmo, né, do sim e do não. A gente entende a dialética como a própria maneira pela qual o nosso pensamento pode se efetuar. E isso é totalmente infundado. Isso é totalmente um efeito dessa origem que parte de uma imagem invertida da compreensão da realidade pela nossa espécie. O que está sendo dito aqui é muito profundo, porque é uma refutação mesmo da nossa inteligência, que a gente coloca como se fosse tão incrível. E olha que coisa interessante, a forma como a gente enxerga a nossa inteligência, que seria uau, demais, divina, quase, né? Não é muito parecida com a forma como a gente encara o ser humano, como se fosse esse bicho extra natureza, que está aqui como uma praga que destrói a natureza.
Então a gente não tem aí também uma dialética em como a gente se enxerga como espécie, ao mesmo tempo muito bom, porque tem uma inteligência incrível, e ao mesmo tempo muito ruim, porque é capaz de destruir o planeta, destruir a si próprio também, né? Essa prisão que é o pensamento dialético é justamente a consequência natural dessa enganação que a gente vive, né? Não que tenha sido operada por alguma entidade, mas como um movimento natural mesmo da história do humano, né? A gente precisa destituir essa nossa inteligência de algo tão incrível, porque não que a gente não possa alcançar o pensamento real, o pensamento que é da realidade, de fato, das coisas, mas no momento, nessa condição humano demasiado humana, essa inteligência é sim uma escrava das suas próprias condições de origem, que são fundadas nesse conceito de negação. E aí, seguindo mais um pouco, Deleuze fala: assim, é próprio das forças reativas negarem desde a origem a diferença que as constitui na origem. Em vez da gente perceber que a diferença entre o sim e o não é algo coexistente do nosso campo de forças, a gente acaba negando as diferenças. A gente acaba aceitando essa lógica dialética de sim e não como negação, como a coisa do 0 e 1 da informática, o 1 sendo o sim e o 0 sendo o não, o 1 sendo a presença e o 0 sendo a ausência, para quem é desse ramo. Mas mesmo num desejo como falta, se a gente quiser levar para as psicologias, né? O desejo como falta seria esse desejo humano que ou está preenchido de algo que ele tem necessidade, ou ele está na falta, necessitando de algo que ele tem necessidade. Então essa lógica 0 e 1 mesmo, né, que a gente vive. Negando, desde a origem, não sei com que idade a gente começa a aceitar essa lógica, mas com certeza muito jovens, porque a gente aprende dialética na escola, as diferenças, as nuances, os detalhes, as micronoções que constituem esse campo de força que é existir. Em vez disso, a gente parte para uma coisa preto e branco, 8 ou 80, 0 ou 1, falta ou plenitude, como a única forma de operar. Que prisão é essa, né, que a gente se deixa ficar durante tanto tempo? É a prisão do niilismo, né, do niilismo negativo. É justamente de onde Nietzsche parte para criar toda a sua obra que ultrapassa essa condição humana, que é a condição nihilista. Nihilista reativa e não amigucha ativa. E aí Deleuze termina essa parte que eu estou falando dizendo o seguinte, que por conta dessa inversão, que desde a origem a gente toma como real, né, essa lógica dialética, em contraposição às diferenças praticamente infinitas que constituem esse campo relacional, a gente chega numa imagem deformada da realidade. E aí ele cita uma frase que está em Além do Bem e do Mal, que é uma obra do Nietzsche. A frase é a seguinte: diferença engendra ódio. É muito forte essa frase, né? Porque hoje a gente vive essa situação de ódio por toda parte, né? De grupo contra grupo. Não que isso seja novo, de novo, né? O próprio fenômeno das fake news é algo que já existia desde a Grécia Antiga, e com certeza muito antes disso. É preciso a gente compreender o sentido natural da história como um único, e não como algo evolutivo, sucessivo. Muita gente pensa que hoje em dia a gente está numa condição de humanidade superior, que seria superior em relação ao que foi vivido há alguns anos atrás. Tem gente que pega um livro e fala, esse livro é de 1910, então ele é ultrapassado, né? O que vale é o agora, é o novo é maravilhoso, né? É a evolução do pensamento. Mas o pensamento não evoluiu nada, a gente continua igualzinho, até pior, a gente vai levando mais ao limite um pensamento que na origem já é dialético, já é preso nessa dualidade de falta ou plenitude, de 0 ou 1, de sim ou não. E isso deixa a gente, de fato, num pensamento nihilista sem fim. Ou melhor, ele pode ter fim, se a gente usar de fato o pensamento, não ficar preso nessas representações que a gente chama de inteligência. A inteligência pode ser muito erudita, muito estudada, muito científica, e ainda assim fica presa nessa lógica, né?
Quantas pessoas acreditam no Big Bang como a origem do universo e esquecem que antes do Big Bang alguma coisa precisaria ter existido, porque como é que um Big Bang acontece do nada? Como é que você cria alguma coisa do nada? O nada é uma ficção, o nada é uma representação do pensamento para que a gente consiga estabelecer linguagem, troca, sociedade. Que bom, mas a gente não pode tomar o nada como algo real, algo que está de fato na natureza. Aí está a nossa prisão dialética do pensamento. E Bergson, que leva a filosofia de Nietzsche mais à frente, junto com toda a filosofia de Spinoza, que viveu ainda antes de Nietzsche, traz o conceito de falso problema. Porque se você parte de um falso problema para encontrar uma solução, não interessa a solução que você vai chegar, ela vai ser falsa também. Qualquer solução que vem de um falso problema é também uma falsa solução. E a maior parte das nossas questões humanas vem de um falso problema. A gente está preso constantemente em falsos problemas. E a verdadeira liberdade que Bergson aponta na sua obra é saber recolocar os problemas. É não aceitar os problemas como eles nos são impostos, sempre de fora, sempre de um outro, de uma instituição, de um funcionamento social, de uma relação familiar, ou enfim, o que quer que seja. Ao invés disso, ao invés de aceitar o que vem para a gente como se fosse um problema que a gente tem que resolver, a gente precisa encontrar uma forma ou múltiplas, infinitas formas, de fato, de recolocar esse problema de acordo com a nossa força de existência. Eu gosto muito do Ailton Krenak, eu acho que ele é um aliado sensacional desse pensamento, quando ele fala que se a gente tem que fazer alguma coisa com pressa, tem que sair correndo, precisa correr contra o tempo, tá de olho no relógio para chegar logo, fazer assim na loucura para obedecer ao tempo de outro que nos é imposto, tem algo errado. A vida não é útil, como ele coloca lindamente naquele livro. Não é útil a quê? Não é útil a esses sistemas impostos pela ordem natural da história até hoje. A vida tem que ser útil a ela própria. E isso ela já é, na natureza a todo tempo. Talvez seja por isso que a gente fale tanto em vem meteoro, acaba logo com a humanidade. Porque a gente percebe que a vida, em tudo que existe, serve apenas a si própria. E essa forma de se colocar é tão perfeita que ela não se impõe a ninguém. A vida é sustentável por si própria, porque é um campo de forças em relação, que não está respondendo a nenhum outro problema que não seja o seu próprio problema. Mas a humanidade faz diferente. A humanidade cria essa negação na linguagem e acaba aceitando problemas que são sempre de outros, sempre de uma outra instituição, de uma outra história, de uma outra pessoa. Mas perde a capacidade de recolocar os problemas de acordo com a sua própria força de existir. Então, responder ao problema do outro no tempo do outro não é bom, nunca é bom para nós próprios. É bom para o outro, é bom para o sistema capitalista que a gente vive hoje, é ótimo. A gente é um escravo muito bom quando a gente responde ao nosso Senhor na hora que o nosso Senhor quer. Mas o quanto que isso, de fato, destrói a nossa capacidade criativa. Então vamos seguir nessa linha diferencial que é proposta na obra de Nietzsche e de todos os outros pensadores da diferença, que são nossos aliados, mas mais do que isso, vamos seguir na linha diferencial da nossa própria força de existir, a sua, a minha, a de todo mundo que a gente conhece, porque tudo isso aqui não é para ser uma erudição, uma contagem de livros a mais que a gente vai ter, como se a gente fosse muito estudioso. Isso é justamente a prisão da dialética que está aí, né? Para colocar quem é estudioso versus quem é burro, ou algo do tipo. E a ideia aqui não é essa. A ideia aqui é a gente ultrapassar essa condição humana, como o próprio Nietzsche traz. E como a gente bem quer também, porque a gente não aguenta mais, né? Essas guerras e essas brigas de grupo contra grupo que não levam a nada, só levam a mais tristeza e menos criação, para que a gente possa, enfim, se conectar com a nossa força de existência, que está em tudo que é vivo, está em nós também. Se a gente parar de ficar tão preso nessas lógicas aí
do capital. E, enfim, se conectar à nossa própria lógica, que é diferente e única de todas as outras. Mas a gente pode se conectar através da linguagem. A gente não precisa, só porque a gente é diferente, ficar isolado, ficar sentindo que não tem espaço para a gente no mundo. Isso é ficar preso no niilismo negativo. E o que a gente quer é ultrapassar, é chegar no niilismo ativo, é chegar na capacidade da vida de se recriar a partir da sua força afirmativa de existir. A gente pode fazer isso a qualquer hora, é só parar para pensar. Mas até parar para pensar é algo difícil se a gente responde sempre ao problema do outro que nos é imposto, e não criar o nosso próprio problema, né? Recriar isso que aparece para a gente de uma maneira que a gente possa ultrapassar o que nos é imposto e passar a partir daí a criar algo novo, que não existiria se a gente não tivesse se conectado com essa nossa força, né, de existência. Esse é o niilismo miguxo, portanto. Eu quero ouvir de você, eu quero que você me mande o que você está achando, sentindo, para que a gente possa criar uma composição aqui, para que a gente possa dar uma banda nesse sistema e passar a inventar novos modos de existência. Então segue, curte, comenta, manda para os amigos, vamos aumentar essa rede, vamos ampliar até a gente implodir o capitalismo.